Seja bem-vindo ao Linux Chips e agora vamos lá para a nossa quinta pergunta, o quinto vídeo aí sobre esse dia 1, né, do nosso querido idolatrado treinamento Descomplicando o LPI, ok? Nós estamos falando aqui sobre quem? Sobre a arquitetura de sistemas, o primeiro tópico desse exame. Quinta pergunta é a seguinte: qual dos seguintes comandos pode rebootar um sistema quando você está utilizando o System5 init, o Systemv init, ok? Escolha duas respostas corretas. É bem comum lá no exame da LPI algumas questões lá terem duas ou mais respostas corretas, ok? Então fique bastante atento. Então vamos lá para as opções. A. Shutdown-R now. B. Shutdown-R rebooting. C. Telinit 6. D. Telinit 0. Ou E. Shutdown-K now rebooting. Muito bem, primeira coisa que nós temos que saber é o seguinte, né? Nós temos comandos para rebootar e nós temos também comandos para entrar em determinado run level. O que é um run level, né? Um run level é um nível de execução. Imagina só, quando você está startando uma máquina Linux, depende de qual run level que você configurou que ele terá determinado comportamento. Então, como por exemplo, o run level 0 e o run level 6 diz para o Linux o 0 desligar e o 6 rebootar, ok? Então run level 0 desligar e o 6 rebootar. Outro cara bem interessante é o run level 1, que é o modo monousuário, modo manutenção, ok? Quando você vai para o modo 1, run level 1, é quando você precisa fazer alguma manutenção no seu servidor. Você vai ter rede limitada, acesso de usuário limitado, tudo bem limitado, visando o quê? Que você consiga fazer a sua manutenção sem interferência externa, ok? O 0, 1 e o 6, run level 0, 1 e o 6, são default, são padrão em qualquer distribuição, seja Debian, Red Hat, SUSE, enfim, qualquer distribuição. Porém, o 2, o 3, o 4, o 5, não. Cada distribuição tem meio que um padrão, mas é bem comum que o run level 3 no Debian, no Red Hat da vida aí, é o modo que já vai ter rede, multiusuário e tudo mais, ok? Uma coisa então para ficar fácil para gravar é o seguinte: o 0 é desliga um modo monousuário, 2 ao 5 é multiusuário com rede e também com interface gráfica, aí dependendo da distribuição. O 6 é o reboot. 2 ao 5, multiusuário com rede e interface gráfica. 0, desliga um modo monousuário e o 6, reboot. E por que eu tô falando isso? Para que você entenda. Se eu digitar aí init 0 na minha máquina, o que ele vai fazer? Vai desligar. Se eu digitar init 6, o que ele vai fazer? Vai rebootar a minha máquina. E eu tenho um comando chamado telinit, que é a mesma função, para que eu faça meu sistema entrar em determinado nível de execução. Então, por exemplo, se eu digitar telinit 0, ele vai desligar a minha máquina. Telinit 6, adivinha? Rebootar a minha máquina. Beleza, aprendemos isso. Agora, quando eu quero usar o shutdown para rebootar ou desligar a minha máquina, como que funciona? Shutdown -H se eu quero fazer o route, se eu quero desligar a minha máquina. Shutdown -R se eu quero rebootar, ok? Então como que eu faço? Se eu quero rebootar agora a minha máquina, o que eu faço? Shutdown espaço -R now de agora. Se eu quero desligar a minha máquina agora, o que eu faço? Shutdown espaço -H espaço now. Olha só como é simples. Fácil assim. Quando eu utilizo a opção "-K" é para simular. Por exemplo, se eu quero simular um desligamento, o que eu gosto de falar shutdown -KH now, -K -H now, significa o quê? Que eu vou simular o desligamento. Todos os usuários que estiverem conectados ao terminal receberão a mensagem que a máquina estará sendo desligada, mas é tudo mentirinha, pegadinha do malandro, ok? Então, shutdown -H e shutdown -R, sempre com now para ser agora. Agora, se eu quero agendar o desligamento ou então o reboot, o que eu faço? Faço da seguinte maneira: shutdown -H, espaço 5, o que eu tô falando? Tô falando que em 5 minutos eu vou desligar a minha máquina, eu dou um enter, em 5 minutos minha máquina será desligada. Ou então, se eu quero rebootar, shutdown -R, 10, daqui 10 minutos será rebootada a minha máquina. No momento que eu executar esse comando, todo mundo receberá essa mensagem. Todo mundo que estiver conectado ao terminal dessa máquina receberá a mensagem e dentro de 10 minutos, bye bye, vai ser rebootado, ok? Então, simples assim. Então, quais seriam as da nossa pergunta aqui, né? Qual dos seguintes comandos pode rebootar o sistema? Escolhendo duas respostas apenas. Shutdown -R now, certo? É a primeira. Shutdown -R rebooting? Não existe. Telinit 6, olha só, Telinit vai chamar o run level 6, ou seja, o de reboot,
tá o init 0. Não, né? Porque senão ele vai desligar a máquina e o shutdown menos canal somente vai fazer uma pegadinha do malandro e vai fingir que vai fazer alguma coisa, não vai fazer nada, o K é somente para simular, ok? Então, muito obrigado, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho. E mais uma questão que foi lá pro Beleléu, vocês já sabem como rebootar e desligar o que é um RAM level, não é? Fácil assim, se concentra lá na prova, depois estuda mais lá no Linux, mas nosso foco é a prova. Nos vemos no próximo vídeo, no vídeo 6, vai!